Mais de 24 horas depois da demissão de Paulo Pelaip, que era gerente de futebol do Flamengo, o grupo de WhatsApp dos vice-presidentes segue em silêncio. O Conselho Gestor do Futebol também não se manifesta. Todo mundo calado, todo mundo quieto. Impressionante, né? A reação, a falta de reação geral na cartolagem do Flamengo depois dessa curiosa, estranha, inexplicável, do ponto de vista lógico, claro, demissão de Pelaip. As pessoas não querem se manifestar, mas sempre acontecem conversas em off, ou seja, aquele papo com o jornalista no qual a pessoa se compromete a falar, aceita falar, melhor dizendo, desde que o jornalista se comprometa a não revelar seu nome. E nessas conversas, né, o que está sendo vazado, o que está sendo colocado aí, você vai ler isso em algum lugar, que havia uma questão técnica, que o presidente Rodolfo Landim tomou a decisão de demitir o Pelaip porque havia, digamos assim, conflito de funções, como se houvesse uma explicação lógica para a demissão. Não há explicação lógica para a demissão. A explicação é política, é guerra fria. Dois setores, Marcos Braz, Paulo Pelaip, essa polêmica toda que está na imprensa. É o que está acontecendo. Marcos Braz cresceu muito dentro do Flamengo com essa campanha vitoriosa do time de futebol em 2019. Qual o reflexo disso? Ele fica forte politicamente. Pode até amanhã querer ser candidato à presidência. Né? Ele pertence ao grupo político que não é o grupo de Landim, de BAP, de Gustavo Oliveira, desse pessoal que está hoje no comando do Flamengo. Embora ele faça parte da gestão, não por acaso, como já foi explicado várias vezes, sequer foi ele que escolheu o técnico inicial dessa gestão, Abel Braga, porque esse nome já havia sido selecionado, contratado, acertado, antes que Marcos Braz fosse nomeado vice-presidente de futebol. Landim, para se eleger, ele construiu uma situação em torno de uma, digamos assim, coalizão. Ele se aproximou de grupos políticos do clube, né, que fizeram com que ele tivesse condições de se eleger. E nessas composições, né, muitas pessoas acabaram ocupando alguns cargos. O Marcos Braz é um deles. Você vai se lembrar, inclusive, especialmente se você for rubro-negro, que a própria Patrícia Amorim foi cotada para assumir uma vice-presidência. E essa ideia acabou sendo abandonada logo nos primeiros dias da gestão de Rodolfo Landim, em função de uma enorme rejeição à ex-presidente. Ela acabou não assumindo cargo nenhum. Então, nesse governo de coalizão, o Marcos Braz, ele ocupa um cargo importante, ele cresceu muito em relevância no futebol do Flamengo, no clube, evidentemente, mas ele não é do grupo político do Landim, do BAP, do Gustavo Oliveira. Você tem hoje uma situação que, por exemplo, o Valim Vasconcelos, vice de finanças, que foi uma pessoa também muito próxima desse grupo, hoje não está tão próximo assim. Existe uma situação política muito complexa. A única explicação para a demissão de Paulo Pelaip é política, embora versões oficiais tentem, de alguma maneira, atribuir a ele uma responsabilidade por não ter feito bem o seu papel naquela polêmica da premiação dos jogadores em Doha, no Catar, no dia da final contra o Liverpool. O fato é que essa história vazou por tudo quanto é lado. A quantidade de funcionários insatisfeitos e revoltados até com a ideia inicial dos dirigentes de não pagarem a premiação combinada, né? Isso subiu no telhado, depois a coisa se resolveu de alguma forma, se é que não tem ainda água para rolar com relação a esse assunto, né? O fato é que quando isso aconteceu, vazou por tudo quanto era lado. Eram vários funcionários que estavam ou não no Catar que procuravam pessoas fora do clube para demonstrar sua insatisfação. E muitos procuravam jornalistas, por intermédio de amigos comuns, porque queriam que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Então isso é muito estranho que caia na conta só do Paulo Pelaip. Porque isso vazou por vários lados. De repente ele foi o responsável pelo vazamento dessa informação, ou ele não conseguiu conter. Como conter um vazamento desse? Por que os dirigentes que tomaram a decisão fizeram isso? Porque não pagaram o que estava combinado, não teria polêmica nenhuma. Então, as explicações oficiais, ou extraoficiais, melhor dizendo, já que ninguém se pronuncia oficialmente, elas não convencem ninguém. E o presidente Rodolfo Landim, se ele de fato tomou a decisão, como alguns de seus pares dizem em off, deveria se pronunciar, mas também não se pronunciou. O silêncio é total e o torcedor do Flamengo fica sem explicações. Essa é a situação política de um clube que procurou uma crise absurda, totalmente sem cabimento, logo depois de viver os seus melhores momentos em quase 40 anos de futebol. Esse é o cenário. Agora, cuidado com as versões oficiais, hein? Tem várias delas rolando por aí, entendeu? O que não falta é gente tentando passar uma ideia de que está tudo em paz, que foi uma decisão técnica. Convenhamos, decisão técnica. Pô, como é que é a decisão técnica você tirar alguém que participa de uma engrenagem que está funcionando, que foi vitoriosa? Decisão técnica. Faça-me um favor, né? Saudações.